Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. O dia de ontem acabou por ser de fraca volatilidade, acabou aqui por continuar a consolidar. Aliás, esta linha de tendência ascendente que eu tinha aqui colocado não faz sentido, ela acabou por ser quebrada no sentido de que o mercado continuou a consolidar, de modo que vou retirá-la daqui. Isto mesmo num dia onde tivemos o índice de preços produtor nos Estados Unidos a cair 0,5, face a uma expectativa de uma subida de 0,2, e isso não deu aqui assim um impulso maior no euro-dólar, não pressionou assim tanto quanto isso o dólar, apesar deste número. As vendas a retalho subiram ligeiramente, 0,1%, face a uma estagnação esperada nos recentes níveis, ou seja, isto também acabou por não dar aqui praticamente nada de importante, de impacto no euro-dólar, tal como não deu também a revisão em baixo do PIB do primeiro trimestre na zona euro, que foi revisto de 0,4 para 0,3. Ora, o mercado continuou aqui assim em torno dos tais 1,12, que me parece que provavelmente poderá manter-se, mas atenção, isto é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento, com o mercado a ser constantemente alimentado ainda pelas expectativas em torno dos acordos que vão sendo feitos entre os Estados Unidos e os vários parceiros comerciais e, portanto, com esse fluxo a abrandar nos últimos dias, acabou por dar aqui assim alguma consolidação, baixando os níveis de volatilidade que vimos para trás. A semana, o dia de hoje, aliás, vai ter muito pouco também interesse em termos de dados importantes. Temos de facto os dados da Universidade de Michigan, mas não são hard data, ou seja, não são dados concretos, são dados são surveys, são dados em que são pesquisas feitas a consumidores e portanto, não é exatamente dados concretos da economia. Eles têm vindo, estes dados da Universidade de Michigan têm de facto vindo aqui assim a ter algum, ou pelo menos atrás tiveram algum impacto, mas com o Fed a desvalorizar um pouco a sua importância, acabam por ter menos. No entanto, os dados, as expectativas de inflação dispararam desde 2,8%, a inflação esperada para o próximo ano, até aos 6,5%, e isto é bastante forte. Vamos ver o que é que acontece hoje. Acredito que se voltar a subir deste número já bastante exagerado, eu diria mesmo, poderemos ter aqui assim algum impacto no euro-dólar, assim como também os dados da confiança do consumidor. Na Europa não temos praticamente mesmo qualquer dado que possa aqui assim alterar ou ter um impacto no preço do euro-dólar durante o dia de hoje. Bom, vamos então aqui para os gráficos de mais longo prazo. Temos aqui hoje, estamos a acabar a semana, estamos a começar ainda este último dia, mas vemos aqui assim a vela semanal, praticamente um doji, um sinal de incerteza dos mercados, que foi o que aconteceu esta semana. Aliás, houve uma consolidação aqui muito à volta de um 12, chegou quase aqui nos tais 38,2% de Fibonacci retracement do movimento que levou o preço desde o mínimo do ano até ao máximo, aqui nos 1,1040, não chegou lá. O mínimo feito na semana foi nos 1,1064, mas esteve lá bastante perto. Poderemos considerar como feita esta correção e aqui temos que ver para a semana o que é que vai acontecer, mas isso é um comentário para a semana, não é este, e se vamos voltar, se este doji poderá ser um doji de continuação de tendência, esta tendência descendente
do euro-dólar, portanto a correção, ou se por outro lado é um sinal, é um doji de inversão e o preço vai voltar para a tendência que tem tido durante todo o ano. Para já os indicadores do momento ainda seguem a dar essa tendência ascendente para todos os efeitos, apesar de haver aqui assim algum recuo tanto no RSI como no MACD, dando aqui, portanto, a tal, ao fim de contas, justificando esta correção que tem sido feita nestas últimas 4 semanas, basicamente. No gráfico diário, o que nós vemos, o tal breakout que havia aqui desta sexta-feira passada, não se deu, para todos os efeitos. Ele ainda fez uma tentativa na terça-feira de fazer esse tal breakout, mas acabou por fechar abaixo desses níveis, e os dias, como nós vemos por aqui, os últimos dias têm sido de cada vez menor volatilidade, e portanto a ficar aqui bastante confinado entre o máximo da semana atingido 1,1265 logo na terça-feira e aqui estes 50% de Fibonacci do tal movimento mais pequeno, praticamente de abril, que se encontra aqui nos 1,1153 aproximadamente, tem sido o intervalo que o mercado tem dado no euro-dólar. Atenção, como nós vemos por aqui, tanto o MACD como o RSI continuam perfeitamente a manter esta consolidação aqui assim a estes níveis, ou seja, sem estarem a dar nenhum momento para o par. No gráfico a 4 horas vemos uma série de suportes e resistências aqui a manterem aqui o preço continua essencialmente, se repararmos aqui na média móvel 21, que neste momento se encontra a 1,1180 e portanto abaixo temos os mínimos destes dois últimos dias que foram feitos aqui a 1,1164. Acima temos aqui assim o máximo da semana que nós vimos, o máximo o máximo da semana, e aqui esta área de resistência, uma vez mais, os tais 1,1240, 1,1270, onde está inclusive as médias móveis 255, elas estão a média móvel 55 a 1,1238, portanto ali muito perto de 1,1240, e a média móvel 200 a 1,1250. Os indicadores de momento, o RSI está acima da linha de 50, pouco, mas ainda algo acima, tal como há aqui um crescendo no momento no MACD, privilegiando de alguma forma ainda alguma capacidade para manter uma determinada tendência ascendente, mas de facto com muito pouca força, e o que poderemos ver é de facto ver aqui a continuação desta tendência ascendente com mínimos cada vez mais altos, mas bastante comedidos, ou seja, aqui a manter-se provavelmente aqui abaixo destes tais 1,1270 e acima dos, eu diria, 11,50 uma vez mais, ou seja, é esta área aqui assim, provavelmente que vai continuar a manter-se, principalmente no dia de hoje. Eu creio que nem a Universidade de Michigan, nos dados da Universidade de Michigan, a não ser que seja qualquer coisa realmente muito fora, vão tirar o par desta área. Terminando com o gráfico a 1 hora, como já vimos, começámos logo o vídeo por aqui, aquela linha de tendência acabou, mas isso não quer dizer que o par não tenha, de alguma forma, alguma tendência, de qualquer forma, ascendente. Apesar de nos últimos dias, e nomeadamente no dia de hoje, provavelmente teremos aqui assim a continuação desta consolidação. Aliás, como podemos ver tanto no MACD como no próprio RSI, e portanto eu acredito que o preço durante o dia de hoje se vai manter então entre aqui esta linha de resistência na ordem dos 1,1165, 1,1164, e por outro lado a tal área
esta área de suporte, aliás, a área de resistência aqui entre os 1,1250 e os 1,1270 a manterem-se. Temos aqui também pelo meio a média móvel 200 no gráfico a 1 hora, que está aqui 1,12 a 1,1230, que tem servido também de resistência e de linha de tendência descendente neste caso. Portanto, o ultrapassar poderá dar aqui um pequeno spike a estas áreas, aliás, ao máximo da semana para todos os efeitos aqui feito atrás nos 1,1265. Abaixo, como vemos, toda esta área de resistência para já, de suporte para já, entre os 11,46 e 11,64, portanto estes últimos mínimos recentes, que poderão dar aqui assim algo a continuação, de alguma forma, como eu digo, desta pouca tendência ascendente que o mercado tem. Bom, tal como eu comecei por dizer, é um dia que provavelmente poderá ser um pouco desinteressante e com o mercado já de olhos no fim de semana. E para já é tudo. Desejo a todos também um excelente fim de semana, uma ótima sexta-feira, bons negócios e eu, por mim, estarei cá na segunda-feira, uma vez mais, com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!